Trabalhei no McDonald's local por cerca de 4 meses. Sim, não durou muito. Gosto de acreditar que há algo melhor para mim por aí do que fast food. Além disso, essa experiência não exatamente me fez querer ficar. É definitivamente a coisa mais assustadora que já me aconteceu tentar agradar e subir rapidamente. Deixei os gerentes saberem que cobriria qualquer turno que precisassem de mim e poderia substituir qualquer ligação que fizessem. Eu precisava do dinheiro. Quanto mais horas, melhor. Uma noite, por volta das 8 da noite, pouco antes da minha hora de dormir, recebi uma ligação do trabalho. Alguém do turno da noite tinha faltado. Concordo hesitante em cobrir o turno e me levanto para me preparar. Nunca tinha trabalhado durante a noite antes, não naquele McDonald's e não em nenhum dos meus empregos anteriores. Eu estava meio animado, quero dizer. Era noite. Haveria pelo menos a metade dos clientes passando e o gerente de plantão era o Igor, o cara mais tranquilo que trabalhava lá, dinheiro fácil. Quando cheguei por volta das 8h30, eles estavam lotados. Bati o ponto e comecei a trabalhar na montanha de clientes no saguão. Por volta das 10h30, a onda repentina tinha diminuído e o prédio estava quase vazio. O líder do turno anterior me deixou apenas com boa sorte, mesmo que fosse meu primeiro turno da noite. Então, era só eu e o Igor. Ele estava ocupado conferindo gavetas ou algo assim, enquanto eu cuidava do drive-thru, do balcão da frente e da grelha. Preciso dizer, estava nervoso. Se muitas pessoas entrassem, meu tempo no drive-thru seria horrível. Então, em vez de permanecer relaxado como eu pensava que ficaria, acabei tão focado que meu coração estava acelerado a noite toda. De qualquer forma, em nosso restaurante não tenho certeza se é o mesmo para todos os McDonald's. Nossos fones de ouvido tocarão sempre que alguém entrar no drive-thru. É um tipo de som de sino pixelizado que fica muito irritante muito rápido. Foi exatamente isso que eu vi de repente. Naturalmente, cumprimentei o cliente. Oi. Bem-vindo ao McDonald's. Como posso ajudar você hoje? Disse com tanto entusiasmo falso que até me fez sentir mal. Nunca entendi muito bem se era um ímã ou uma escala que nos dizia se um carro passava pelo drive-thru, mas o microfone estava ligado, pronto para captar a voz do cliente enquanto faziam o pedido. Ainda ouvi o ruído. Ninguém atendeu, ninguém falou. Nem mesmo ouvi o ronco de um motor ocioso. Era como se ninguém estivesse lá. Isso não era muito estranho. Já tínhamos passado por isso algumas vezes desde que comecei. O dispositivo pode ser acionado apenas por alguém dirigindo ao redor do prédio ou uma pessoa passando. A coisa precisava ser consertada, com certeza. Eu não queria saber toda vez que alguém tirava o lixo de trás, conforme rolavam as lixeiras sobre o drive-thru. Depois de cerca de 3 minutos de estática, o microfone desligou, o que significava que quem ou o que estava lá havia ido embora. Finalmente, sem mais barulho irritante no meu ouvido. Mas menos de 1 minuto depois, ele ligou novamente. A campainha soou alto no meu ouvido. Revirei os olhos e repeti meu cumprimento. Oi, bem-vindo ao McDonald's. Como posso ajudar você? E novamente não houve resposta. O microfone ficou ligado por mais tempo desta vez, embora eu jure que em certo momento pude ouvir respiração pesada. Comecei a ficar assustado. Naquele momento eu estava bem certo de que alguém estava do lado de fora tentando me irritar. Desligou depois de cerca de 10 minutos de eu ouvir nada. Fui tentado a tirar o fone de ouvido e fazer o Igor usá-lo, mas minha atitude de ser o melhor possível falou mais alto. Tentei me distrair. Comecei a limpar os balcões que já tinham sido limpos e a verificar se algo no saguão precisava ser reabastecido, mas estava tudo bem. Eu precisava me manter ocupado. Havia algo tão sinistro na escuridão da noite, logo além daquelas grandes janelas do saguão. Quando a campainha tocou mais uma vez, quase desmaiei. Provavelmente deveria ter baixado o volume daquele fone de ouvido. Antes de poder dizer meu cumprimento superficial e sem sentido, ouvi o grito mais alto e arrepiante. No momento em que ouvi esse grito, joguei o fone de ouvido para longe e recuei. O que diabos foi isso?
coloquei o fone de ouvido de volta, estava com raiva e aterrorizado ao mesmo tempo. Sem pensar duas vezes, corri furiosamente para fora da loja, em direção ao drive-thru. Fiquei bem ao lado do menu e não havia ninguém lá, mas de alguma forma, a estática do meu fone de ouvido nunca desapareceu. O microfone ainda estava ligado. O que quer que tenha acionado o drive-thru ainda estava lá, e então ouvi: "Eu vejo você." Uma voz sussurrante e lenta vindo do microfone. Corri de volta para dentro o mais rápido que pude. Eu estava em pé bem ao lado do microfone. Não havia ninguém lá. Ninguém poderia ter feito aquele som. Ninguém poderia ter falado aquelas palavras para mim. Voltei para a luz e o calor do prédio e para a segurança atrás do balcão. Encontrei Igor. Ele estava na mesa do gerente com a cabeça nas mãos enquanto digitava datas na programação futura. "O que diabos foi isso?" disse mais alto do que pretendia. Ele pulou na cadeira e se virou. "Cristo, cara, você me assustou." "O que você está tentando fazer?" perguntei. "Do que você está falando? Eu não fiz nada." Ele se virou para continuar digitando no computador. Me senti meio mal. Interroguei meu superior, o único superior divertido que trabalhava lá. Merda. Andei até a frente e fiquei atrás do balcão, apenas esperando. Eram cerca de 1h30 quando olhei para o relógio novamente. Estávamos mais ou menos na metade do turno da madrugada. A noite estava passando tão devagar. Acabei ficando parado no drive-thru. Assim eu poderia brincar no meu celular longe da visão da câmera mais próxima. Tínhamos apenas 2 clientes na última hora, então estava ainda mais lento do que eu pensava que seria. Então, fiquei lá encostado no balcão pelo computador do PDV, jogando Clash of Clans e checando o Facebook de vez em quando. Mas de repente senti ar frio no meu antebraço, me deu arrepios. Olhei para o drive-thru e estava levemente aberto. Não liguei, não prestei atenção e continuei a invadir pessoas aleatórias online. Bam! Deixei cair o meu telefone. Quebrou a tela quando atingiu o chão. Quase tive um ataque cardíaco. Meus olhos se moveram procurando a origem daquele barulho. A janela do drive-thru estava aberta, mas eu estava bem ao lado dela. Não ouvi ninguém correr ou se aproximar. E definitivamente não vi ninguém. Então quem diabos abriu a janela do drive-thru? Eu desisti. Tirei meu fone de ouvido e fiquei na cozinha fingindo trabalhar, esperando esse turno terrível acabar. Se alguém passasse pelo drive-thru ou não, eu não me importava mais. Não voltaria depois dessa noite. O resto da noite ou da manhã, eu acho, passou sem mais incidentes. Nunca na minha vida encontrei algo tão estranho e aterrorizante como ficar ali, bem ao lado do microfone, naquela noite fria, ouvindo aquelas palavras sussurradas para mim. Nunca esquecerei e farei qualquer coisa em meu poder para evitar ter que trabalhar com fast food, e não sou mais fã de filmes de terror. Eu sei que estou em negação, mas rezo todos os dias para que o que ouvi naquela noite fosse apenas uma brincadeira, não um fantasma ou um demônio que sentiu vontade de me provocar. Mas se foi isso mesmo, estou com medo de que não haja nada impedindo que isso aconteça novamente. Banheiros públicos sempre me assustaram na escola. Não importa o quanto eu precisasse ir, eu não usava os banheiros, simplesmente não conseguia forçar-me a usá-los. Quero dizer, eu vi crianças zombando de outras crianças, apenas por irem ao banheiro. Crianças são horríveis. Eu queria evitar isso a todo custo. As pessoas simplesmente me assustavam. Elas poderiam te constranger, te humilhar, magoar seus sentimentos por algo tão natural e estúpido. Então, durante a maior parte da minha vida, eu evitei banheiros públicos. Mas um dia, isso foi em 2002, estávamos dirigindo por São Paulo no final de uma viagem de carro de volta para casa. Era eu e mais 2 amigos, Jéssica e Laura. Eram por volta das 11 da noite e estávamos na estrada. Elas estavam famintas, eu estava cansada, mas precisava ir ao banheiro desesperadamente e ainda estávamos a 1 hora de casa. Eu já estava segurando há cerca de 2 horas. Estou surpresa por ter aguentado até ali. De qualquer forma, estávamos passando por um dos muitos McDonald's aleatórios em São Paulo e Jéssica sugeriu que parássemos e fizéssemos uma pausa.
Claro que eu estava extremamente hesitante em usar o banheiro lá. Eu quase preferiria fazer xixi numa garrafa no carro do que entrar num banheiro público. Pela primeira vez na minha vida, meu corpo não estava colaborando. Eu saí do carro e corri antes de fazer xixi em mim mesma. Levei apenas um segundo para localizar o banheiro e, para meu desespero, não havia banheiros familiares. Eu já estava lá e a ponto de explodir. Joguei-me pela porta giratória. Primeiro o cheiro me atingiu. Deixe-me dizer, só porque era um banheiro de mulher não significa que não fosse nojento. Isso cheirava a ranço, algo como leite estragado ou uma fralda suja. Era ruim. Havia 3 cabines. Verifiquei rapidamente se havia pés sob as portas e vi que estavam vazias. O posto estava livre. Abri a primeira cabine e quase vomitei. Havia xixi por toda parte, papel higiênico usado espalhado em cima e ao lado do vaso. E parecia que o lugar havia sido usado diariamente, mas não tinha sido descarregado por semanas. Fechei-a e, muito relutantemente, verifiquei a segunda cabine. Aquela estava limpa, mas de alguma forma, por algum motivo, cheirava 3 vezes pior que a outra. Por via das dúvidas, verifiquei a terceira cabine. Estava nojenta também. Então, dei um passo para trás e entrei na segunda e tranquei-a. Bem, na verdade, não trancava. O parafuso pequeno enroscou no buraco, mas qualquer pessoa que quisesse entrar naquela cabine teria apenas que empurrar. Isso me deu arrepios, mas imaginei que estaria dentro e fora em alguns segundos. Então, cobri o assento com papel higiênico e sentei devagar. Foi um alívio finalmente tirar tudo do meu sistema. 15 segundos de alívio depois, estava prestes a me levantar quando ouvi a porta giratória se abrir. Congelei. Alguém havia entrado no banheiro comigo. Fiquei o mais quieto possível, tentando fingir que não estava lá. Sim, sou estranha. Eu realmente odiava estar em uma posição vulnerável como aquela. Esperei a pessoa fazer o que tinha que fazer, mas nunca ouvi a torneira ser ligada. Na verdade, nunca ouvi ninguém abrir uma cabine. Isso é estranho, pensei. Eu tinha ouvido os passos depois que a porta abriu, mas agora não havia som algum. Se alguém estivesse lá, com certeza eu ouviria a respiração deles, pelo menos. Esperei mais alguns minutos. Ainda nenhum outro som veio. Então, eu assumi que estava segura. Talvez alguém tivesse entrado e saído. Talvez alguém tivesse mudado de ideia sobre entrar. Eu não sabia, mas para ter certeza, abaixei minha cabeça bem devagar para verificar se havia pés de outra pessoa no cômodo comigo. Havia o rosto de um homem me encarando. Ele sorriu com um sorriso desdentado. Estava deitado no chão do banheiro olhando para cima para mim. Ele estava sujo, com cabelos grisalhos bagunçados e uma barba cinza mais escura. Pulei do assento puxando minhas calças enquanto tentava cobrir toda a minha pele exposta com meus braços. Eu gritei. Eu sabia que todo mundo naquele prédio teria me ouvido. Um segundo depois, ouvi risadas e o som de passos correndo para fora do banheiro de trás. Então, talvez 10 segundos depois, pude ouvir Jéssica e Laura. "Você está bem, Letícia? O que aconteceu?" Jéssica chamou batendo na porta da minha cabine. Eu mal conseguia falar. Eu não sabia que estava chorando, mas havia lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Lembrei que precisava puxar minhas calças para cima, então o fiz. Saí para ver seus rostos surpresos e preocupados. "Meu Deus, você não parece bem. Aconteceu alguma coisa? Você está machucada?" Jéssica queria respostas. Eu balancei a cabeça. Algum pervertido estava me encarando debaixo da cabine. "Jesus, você está bem? Para onde ele foi?" Laura soava zangada. "Eu não sei, ele simplesmente saiu correndo", respondi, começando a me acalmar. Todos nós voltamos para o carro, com os olhos atentos para aquele homem estranho. As meninas me imploraram para fazer um boletim de ocorrência, mas eu não pude deixar de sentir. Eu não sei, estranha, eu acho. Eu só queria chegar em casa, tomar um banho, deitar na minha própria cama. Além disso, eu só vi o homem por talvez 5 segundos antes de ele se levantar e ir embora. Subi para o banco de trás do carro e me sentei. Antes de pararmos, eu estava cansada e pronta para dormir, mas agora me sentia completamente acordada e com saudades de casa, um pouco abalada. Enquanto partíamos, acabei olhando para trás para o lugar,
o grande arco neon machucando meus olhos. Então eu o vi. Juro por Deus, era o mesmo homem. Ele estava exatamente onde tínhamos estacionado, sorrindo e acenando para mim. Senti calafrios. Viagem em grupo, meninas. Se protejam. Só posso agradecer por aquele homem estranho não ter sido mais desesperado. Esta é uma daquelas coisas que eu e provavelmente todo mundo facilmente assumiria que nunca aconteceria comigo. Desnecessário dizer que eu não esperava, e isso me deixou muito nervosa e ansiosa desde então. Isso aconteceu em 2007, quando eu morava no Kansas. Havia um McDonald's local na minha cidade onde eu parava todas as manhãs, ou pelo menos tentava. Um daqueles lugares meio posto de gasolina, meio fast food. Este ficava em uma esquina muito conveniente no meu caminho para o trabalho, então eu costumava entrar, pegar um McMuffin e uma lata de espresso da Starbucks para começar o dia. Era uma terça-feira, e eu lembro de tudo como se fosse ontem. Infelizmente, por algum motivo ou outro, do lado do McDonald's da loja estava lotado naquela manhã. Havia pelo menos 30 idosos lá conversando como um bando de adolescentes. Eu quase saí. A fila estava um pouco longa e eu só tinha 20 minutos para chegar ao trabalho. A própria viagem durava 10 minutos, então eu não tinha muito tempo para esperar. Mas nunca tinha chegado atrasada e estava faminta naquela manhã. Então pensei, que se dane. Entrei na fila e esperei, olhando o menu para ver se havia algo novo ou se havia algo mais que eu quisesse, mesmo que não fosse mudar minha rotina. Enquanto esperava, senti algo cutucar minhas costas antes que eu pudesse me virar. Ouvi alguém sussurrar um pouco perto demais no meu ouvido. Não faça nada. Meu coração congelou. Eu me senti paralisada. A voz continuou enquanto eu tentava não entrar em pânico. Eu só vou pegar sua carteira. Tudo ficará bem se você não se mexer e não dizer uma palavra. Eu fiquei quieta, mas honestamente nunca estive mais aterrorizada. Talvez fosse uma criança com uma faca de manteiga tentando se aproveitar de mim, ou talvez fosse um ex-presidiário desesperado por dinheiro com uma arma na mão. Eu não tinha como ter certeza e não ia morrer numa terça-feira de manhã em um McDonald's. O que diabos é isso? Ouvi ele quase gritar atrás de mim. Ele mal conseguia sussurrar. O homem parecia irritado. Foi quando percebi que devia ter deixado minha carteira no carro. Eu costumava colocar minha carteira no assento do passageiro ou no porta-copos, pois machucaria minhas costas ou deixaria meu traseiro desconfortável. Então, onde diabos está? Ele perguntou muito apressadamente. Está no meu carro, eu disse nervosamente. Bem, parece que vamos dar um pequeno passeio então. Ele parecia aliviado. Droga, pensei que ele estava feliz por estarmos indo no meu carro, longe das pessoas, longe de olhares curiosos. Ele poderia me levar para onde quisesse. Deus, eu estava tão assustada. Meu coração estava disparado. Eu queria sair correndo e gritar que alguém estava me assaltando. Eu estava cercada por tantas pessoas, mas me sentia mais assustada do que jamais estive na vida. E pela primeira vez na vida, eu estava realmente com medo de morrer. Comecei a pensar rápido. Eu tinha que descobrir algo. Eu tinha que me tirar dessa bagunça. Se eu me virasse ou fizesse qualquer movimento brusco, com certeza ele usaria a arma que tinha enfiado na minha espinha. Se eu falasse alto demais, estaria morta antes que alguém pudesse fazer algo. Então eu estava presa, com a vida em perigo, na fila do café da manhã no McDonald's. Como diabos minha vida tinha chegado a esse ponto, de qualquer maneira? Havia uma coisa que eu poderia fazer que não exigia que eu arriscasse a existência de uma arma real atrás de mim. O cara não parecia velho, mas também não parecia jovem. Eu pensei que poderia conversar com ele para sair dessa. Engoli em seco e reuni coragem. Eu não acho que você queira aquela carteira. Sussurrei de volta para ele, minha cabeça virada para o meu lado o máximo que eu conseguia. Cale a boca e continue andando. Ele parecia estar me ignorando. Eu não acho que $10 valha 15 anos na prisão. Prisão de segurança máxima também. Ele deve ter me ouvido naquele momento porque pareceu ficar parado. Ele não me pressionou a continuar andando.
Eu tentei olhar ainda mais para trás para ver seu rosto, mas não consegui. Eu consegui ver uma mulher com 3 pré-adolescentes desajeitados entrando. Continuei. Roubo à mão armada é um crime de primeiro grau e, honestamente, não acho que você seria rápido o suficiente para me atirar ou me esfaquear antes que eu corresse por aquelas portas. O que diabos eu estava pensando? Meu coração parecia que ia explodir. Cada palavra que eu sussurrava quase saía gaguejada, mas de alguma forma encontrei a força para fazê-las parecer confiantes. Eu não era advogada, mas lembrava de um pouco das coisas básicas de um curso de estudos legais no ensino médio, o tipo de coisa que eles martelam na sua cabeça e você não consegue esquecer. Graças a Deus por isso dessa vez. Cale a boca, você. Tenho certeza de que você tem mais dinheiro do que isso. Eu vi o casaco que você está usando. Vi o carro que você desceu. Bem, se não tiver mais de 10, ele meio que riu. Vamos apenas esperar que haja mais de 10. Droga, não tinha funcionado, e agora eu tinha certeza de que ele estava me ameaçando de morte se eu não tivesse o dinheiro, e a pior parte era que eu realmente só tinha $10 na minha carteira. Eu tinha pago algumas contas recentemente, e estava pronta para passar o resto da semana com comida de casa. Eu realmente já havia feito isso algumas vezes antes. Vamos, continue andando. Ele empurrou a arma nas minhas costas com força. Estava frio e doloroso. Eu não queria me mexer, mas senti que não tinha escolha. Jimmy! Ouvi uma voz feminina atrás de nós gritar. Então houve um som forte, como se algo tivesse caído no chão. Muito movimento atrás de mim me fez virar. O homem já não estava olhando. Virei-me e vi. Um dos meninos que tinha entrado estava lutando com seu irmão quando foi empurrado para cima do meu assaltante. O assaltante em si, que era muito mais magro e frágil do que parecia e usava um moletom preto espesso, estava no chão olhando para algo que estava no chão. Eu olhei na direção. Uma pistola preta. Não teria sido perceptível misturada com aquele maldito moletom que ele usava. Em um instante eu escapei e ele também, infelizmente, ele estava mais perto e pegou a arma. Eu esperava pelo pior, mas não aconteceu. Ele pegou a arma, enfiou no bolso e saiu correndo do lugar a toda velocidade. Quando tive certeza de que ele tinha saído do prédio, olhei ao redor e vi que todo mundo também tinha visto. Tinham visto o homem deixar cair a arma imediatamente. Peguei meu celular e liguei para a polícia. Dei uma declaração, contei tudo para eles. Eles falaram com várias outras pessoas também. No final, porém, ninguém conseguiu ver bem o rosto dele, e pelo que soube, ele nunca foi pego. Gosto de esperar que ele tenha tentado e falhado novamente, e tenha sido preso por um crime diferente, porque é honestamente um pouco difícil dormir à noite sabendo que existem pessoas terríveis por aí, e depois, existem pessoas ainda piores que estão soltas. Esta curta, mas aterrorizante experiência ocorreu por volta do final de setembro de 2014. Eu e alguns amigos estávamos passando a noite na minha casa e por volta das 1h da manhã, todos estávamos com fome. Decidimos pular na minha van e dirigir até o McDonald's que ficava a cerca de 2 milhas de distância. Estava chovendo naquela noite pouco antes de sairmos. Então as ruas vazias tinham aquele brilho úmido e sinistro dos postes de luz. Já era uma cena estranha. O ar-condicionado da van não funcionava há meses, então eu geralmente dirigia com as janelas abertas. Chegamos ao drive-thru e notei que não havia ninguém no estacionamento e nenhum carro no drive-thru. Tudo bem para mim, isso significava que receberíamos nossa comida mais rapidamente. É importante notar, no entanto, que neste McDonald's específico, havia várias árvores à direita e o restaurante em si à esquerda. Ao passarmos por ali, parecia quase uma floresta, mas era muito fina para ser realmente isso. E logo do outro lado da rua, a ilha de árvores levava a uma farmácia. Paramos em frente ao menu e esperamos ser atendidos, e esperamos, e esperamos. Eventualmente, eu disse olá tentando chamar a atenção de alguém, mas ninguém respondeu. Os caras estavam me dizendo para seguir em frente e ver se me encontravam na janela.
Um deles disse que, apesar do sinal de 24 horas, eles poderiam estar fechados para algum reparo ou algo assim. Duvidei disso. Seja como for, toda essa situação era meio suspeita. Justo quando decidi seguir em frente até a janela, um dos meus amigos disse: Ei, pare. Recuei e virei para ele. Você ouviu isso? Há algo rosnando ali, ele disse. Pensei que ele estivesse brincando até me virar na direção para onde ele estava olhando. Vi olhos amarelos brilhantes ao lado de uma árvore, cerca de 5 metros longe da van. Mal consegui distinguir um rosnado baixo e constante. Supus que fosse apenas um cachorro, então fechei as janelas desse lado para que ele não tentasse entrar ou pular em nós. Continuei avançando quando, de repente, a coisa que estava atrás da árvore saiu da escuridão e passou ao lado da van. Apenas tive uma breve olhada, mas estava totalmente certo de que isso não era um cachorro. Era do tamanho de uma mula adulta, mais magro e ossudo. Sua pele era verde e marrom com pelos espalhados por todo o corpo. Mantive o pé no freio e fechei o restante das janelas imediatamente. Não queria continuar movendo a van, apenas para o caso de minha mente estar me pregando uma peça e isso ser algum tipo de brincadeira de criança. Todos nós esperamos, assustados. Continuei olhando pelas janelas para tentar encontrá-lo. A criatura devia estar logo abaixo de nós, onde não podíamos vê-la. Não valia a pena um Big Mac perto daquela maldita floresta com aquela coisa estranha lá fora. Não faço ideia do que todos nós vimos naquela noite e nunca vimos nada parecido desde então. Seus olhos pareciam reptilianos, com aquele tipo de fenda preta no meio. Honestamente, nunca vi um animal na vida real ou na TV que se parecesse com aquilo, e espero nunca mais vê-lo. Da próxima vez que estiver na cidade e não puder esperar para chegar em casa para sua próxima refeição, pense 2 vezes antes de parar em qualquer lugar, até no McDonald's. Você nunca está tão seguro quanto gostaria de estar. Basta uma pessoa, um espírito, uma criatura decidir que você será sua próxima vítima, e você nunca verá isso acontecer. Boa noite. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever se gostou do vídeo. Obrigado. Hora da pergunta para discussão. Qual foi sua experiência mais aterrorizante ou pior no McDonald's? Envenenamento alimentar e ataque para mim seriam a vez em que fui com minha noiva, uma manhã tentando aproveitar meu biscoito de bacon, ovo e queijo, quando uma criança baixou as calças e cagou no chão. Era um tipo de biscoito totalmente diferente do que eu estava no clima para comer.